Agora nós estamos na aula de eletrônica analógica e o tema da aula de hoje vai ser indutores, tá? Então a gente vai trabalhar alguns conceitos de indutores, como é que esses componentes são construídos, para que eles servem e algumas continhas bem básicas para a gente ter uma noção de como eles são feitos e para que eles servem, qual que é o propósito desses componentes, tá? Então vamos lá. Pessoal, os indutores, só um pouquinho, vamos lá, isso aí. Então tá aí. O que é um indutor, pessoal? Nada mais é do que um enrolamento, né? Então eu tenho um fio de estrutura metálica, né? Que seja um bom condutor de elétrons, tá? E esse fio ele é enrolado, tá? Em torno de si, formando espiras em torno de um núcleo. Esse núcleo pode ser um núcleo de ar, né? Ou seja, você pega o fio e enrola ele em torno de um eixo imaginário, né? Formando como se fosse uma espécie de espiras, né? Dando voltas, né? Pode ser de ferro ou pode ser de ferrite. Eu já vou explicar daqui a pouco quais são esses componentes aí. E aí, eu tenho aí a passagem dos elétrons em torno desse fio que está enrolado em torno de um eixo. Essa passagem dos elétrons, né, percorrendo aí um fio, né, ele produz em torno do fio o que nós chamamos de campo magnético. Ele cria uma força magnética em torno desse fio. Então, se eu tiver um fio estendido por completo, ou seja, ele não está enrolado em torno do seu eixo, né, no enrolamento de espiras, eu consigo medir qual é a quantidade de elétrons que passa por esse fio. Tá? Então, é o que a gente usa naquele alicate amperímetro, né, que é aquele alicate que ele tem como se fosse uma garra, né? Então eu consigo colocar a garra envolvendo um fio e aí eu consigo, pelo campo magnético criado pelo movimento dos elétrons ali, eu consigo saber qual é a corrente que está passando ali, medida em amperes. Só que quando eu faço um enrolamento em torno desse eixo imaginário e eu crio essas espiras, eu crio uma série de linhas magnéticas que elas estão convergendo em torno desse núcleo, que eu já disse que pode ser de ar, de ferro ou de ferrite. Bom, isso vai promover um campo magnético em torno desse enrolamento, e esse campo magnético ele é medido através de uma unidade chamada Henry. Tá? Então, ele é o que a gente chama de indução, cria um sistema de indução. Ele vai induzir esse campo magnético ao redor de toda a área que tiver esse envolvimento aí de espiras. Então vamos lá, para a gente entender mais um pouquinho. Então tá aqui, ó. Vamos pensar agora, pessoal, na mão direita, tá? Então essa aqui é uma das regras da física que fala sobre a questão da regra da mão direita para entender o sentido da corrente de um enrolamento como esse. Então tá aí o desenho. Pessoal, eu pegando a mão direita e colocando ela em torno de um eixo, tá? Esse eixo pode ser um eixo imaginário, inclusive. O que vai acontecer? Os dedos, né? O conjunto aí dos 4 dedos, eles vão representar as linhas do campo magnético. E o polegar indica o sentido da corrente. Então, se eu tiver um enrolamento dessas bobinas conforme o giro dessa mão, então o polegar está apontando aí, ó, no sentido da direita. Tá? Então, eu tenho os elétrons entrando do lado esquerdo aí desse eixo e percorrendo aí como se os dedos fossem as espiras, né? Percorrendo e tendo a saída para o lado direito. Tá? Então, os dedos são as linhas imaginárias do campo magnético e o dedo indica o sentido da corrente. Tá? O polegar aí indica o sentido da corrente. E se for no sentido contrário, ali, ó,
a mão direita, tá? Os dedos ali indicando o sentido da linha do campo magnético e o polegar indicando o sentido da corrente. Vejo que nesse desenho tem as setas aí, ó, mostrando a forma com que o fio foi enrolado em torno desse eixo. Então, esse daí seria o sentido da corrente. Então, eu consigo identificar aí conforme é o enrolamento do meu eixo. Vamos lá? Então, para o próximo. Então, tá aí, pessoal. A questão de simbologia. Tá? Então, o primeiro indutor com núcleo de ar. Então, essa simbologia aí do lado direito. Tá? Então, é só o enrolamento aqui de bobina, tá? Entre o fio. O indutor com núcleo de ferro. Tá? Então, eu tenho um tracinho aqui em cima. Indutor com núcleo de ferrite. Pessoal, o que é ferrite? Ferrite é o elemento ferro num estado em que ele tenha uma quantidade de impurezas, né? Ou seja, impurezas aí no que eu digo são outros elementos que não sejam ferro, tá? Que ele está num estado um pouco mais refinado e junto tem um aglutinante. Então ele fica coeso, ele fica unido por esse aglutinante, mas basicamente aí ele está num estado com menos impurezas aí de outros elementos aí que possam estar dificultando aí a transmissão. Quando usa um indutor com núcleo de ferrite, geralmente é para criar eletroímã. Tá? Então, ele tem campos magnéticos aí mais fortes, melhor. A unidade que a gente utiliza aí, que é o Henry, é melhor. E já o núcleo de ar é onde eu tenho os menores valores, tá? Em Henry. Então, no grau aí, o primeiro aí é o que tem menos campo magnético e isso no mesmo tamanho, tá? E o núcleo ferrite é o que tem melhor eficiência, tá? Então ele é utilizado para fazer eletroímãs. Então tá aí, ó. A título de curiosidade, assim como no material anterior, busquei para vocês aí a imagem, né, do físico americano Joseph Henry, que foi quem desenvolveu o conceito aí das medições de indutores, né, que cria uma indução em torno de um eixo. E tem diversas aplicações aí que a gente vai ver um pouquinho. Bom, falando um pouquinho agora de indutância. Então, a indutância aí, ó, é gravada aí pela letra L maiúscula. Então, quando aparecer isso aí, a gente já sabe que está falando de indutância. Que nada mais é que essa capacidade, né, de campo magnético em torno de um eixo, tá, de promover o deslocamento de elétrons ao redor desse campo magnético. Tá? Então, isso é muito utilizado principalmente aí dentro de transformadores. Tá? Então, eu tenho enrolamento no primário, que é a entrada do transformador, tem enrolamento no secundário. Quando os elétrons passam pelo sistema de bobinas, né, do primário, ele vai criar um campo magnético e esse campo magnético vai criar uma força de indução, tá, no enrolamento bobinário do secundário, né, dentro do transformador. Esse efeito causa um movimento de elétrons no secundário e que ele pode ser tanto um transformador de rebaixamento de tensão, né, ou de elevação de tensão. Isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente lá em máquinas de comandos elétricos, mas funciona dessa forma. Então tá aí, ó. Então o L é a indutância, medida em Henry. VL em cima lá é a tensão que é fornecida através desse enrolamento bobinado aí, né, através das bobinas. O ΔI é a diferença de corrente do ponto inicial até o ponto final. A gente vai ver no gráfico daqui a pouco. E o ΔT aí é a diferença em tempo, ou seja, do início até o final das medições. Tá? Então eu vou fazer a diferença do I dividido por ΔT e o VL aí, que é a tensão dividido por essa resultante aí do ΔI dividido por ΔT. E as medidas estão aqui, ó. 1 mH é 10 elevado a menos 3. Voltando um pouquinho. E o microhenry é o 10 elevado a menos 6. Tá? Então, esses aí são
as unidades principais que são utilizadas aí. Vocês vejam que são valores extremamente pequenos. Tá? Vamos passar para o próximo. Pessoal, quando eu falo um circuito RL, o que a gente pode tirar só dessas duas letras aí? O que a gente pode entender sobre isso? R, geralmente, quem está falando de resistores, não é isso? E o L? A gente acabou de ver que a gente está falando de indutores. Então, o circuito RL nada mais é do que um circuito que possui uma fonte geradora, tá? Geralmente tem uma chave, né? Um botão, alguma coisa do tipo, um resistor e um indutor. Tá? Esse é um circuito RL. Então tá aí, ó. Então eu tenho aqui, ó, uma fonte geradora qualquer, no caso pode ser uma bateria, que a gente está falando hoje sobre indutores em regime de corrente contínua, né? O direct current. Uma chave, o resistor, então aqui eu tenho um decaimento de tensão, né? Tensão do resistor, né? E eu tenho o VL aqui, ó, que é a tensão no indutor. Tá? Então, imaginando que eu tenho, vamos supor, 12 volts aqui na minha bateria, fecho a chave, eu tenho um resistor aqui que ele vai limitar essa tensão, então tem um decaimento aqui da tensão, passa pelo resistor somente aquilo que eu desejo, né? Então eu vou ter que dimensionar quanto que eu quero, né? Então imaginando que eu tenho uma tensão lá de 12 volts, eu quero que passe somente 9, então eu tenho que ter um resistor que vai reter 3 volts aí. E aqui eu tenho uma tensão em cima do meu indutor. Tá? E esse indutor, por sua vez, vai criar um campo magnético aí nesse sistema. Tá aí o gráfico. Então, pessoal, vamos imaginar, quando eu fecho a chave, tá? Eu estou fechando meu circuito, por enquanto ele está aberto, não tem nada acontecendo. Então, eu estou no tempo zero aqui, ó. Medindo aqui, ó. Estou no tempo zero, no gráfico aqui ao lado. Característica da corrente energizada de um indutor. Então, eu estou no ponto zero. Eu fecho a chave. O que vai acontecer? Vamos imaginar que passa aqui um valor qualquer aqui sobre o resistor. Ao chegar no indutor, o que acontece com a corrente? A corrente vai aumentando ao longo do tempo, tá? Até que ela chega ao ponto máximo. Tá? Então é isso que vai acontecer neste circuito. Tá? A corrente ela cresce de uma maneira exponencial, chegando ao valor máximo e permanecendo dessa forma, enquanto a chave estiver fechada. Se eu abrir a chave, o que vai acontecer? Da mesma maneira, a minha corrente vai decair com a mesma figura, tá? De uma maneira exponencial ao longo do tempo, tendendo a zero, até que não tenha passagem de elétrons nenhum. Tá aí. Pessoal, os indutores, assim como os resistores e os capacitores, eles também podem ser classificados de acordo com o código de cores, que segue o mesmo padrão anterior dos resistores, tá? A diferença é que agora, no indutor, eu possuo 4, tá? O resistor eu posso ter até 5, mas aqui eu possuo 4 linhas, tá? Sendo que as duas primeiras vão marcar os valores numéricos, a terceira linha marca o multiplicador e a quarta é o grau de tolerância. Então vamos imaginar esse resistor que estamos vendo em cima, ó. O que acontece? Ó, a primeira linha se refere ao valor 2. Então tá aqui, ó, 2. A segunda linha é o valor 7, marcado em violeta aqui, ó. Então eu tenho o valor 27. A terceira linha é o marrom. Fator de multiplicação vezes 10. E a quarta linha é o dourado, tá? Que está aqui, ó, que significa mais ou menos 5%. Então, como resultado disso, eu tenho um valor de 270 microhenry, mais ou menos 5%. Tá? A mesma coisa com esse aqui de baixo. Ó. Eu tenho aqui, ó, o 6.8, então está o 6 aqui em azul, o 8 é microhenry,
tá? O cinzinha. Mais ou menos 10%. Vamos lá? Então tá bom. Bom, pessoal, tá aí, ó. Então essa daqui é a imagem de um indutor. Então no nosso circuito dá para confundir facilmente aqui o indutor com o resistor. Eles são muito parecidos assim olhando, tá? Só que ele tem essa grafia diferente, ó. Tá vendo? Em cima aqui, ó, o resistor ele possui no centro. Já o indutor, ó, ele está marcado em cima dessas partes mais com diâmetro maior aqui, ó, e duas faixas no centro. E por dentro, como é que ele funciona? Como é que ele é? Ele é dessa forma, ó. O indutor sem o encapsulamento externo. Então, eu tenho um encapsulamento aqui que protege ele, né? E aí eu tenho esses dois bornes e o enrolamento, né, de acordo com o número de espiras, eu tenho aqui, ó. Então ele é ligado aqui no ponto, passa enrolando aqui, ó, e sai do outro lado. Então isso aqui é a forma do entorno. Eu ampliei a imagem para ficar mais fácil para vocês perceberem as diferenças. Então tá aí. Bom, como o tema da aula de hoje é falar sobre indutores em regime de corrente contínua, então tá aqui, ó. Eu vou pegar esse circuito aqui, vou alimentar ele com um sinal de onda quadrada, tá? Não importa aqui a tensão. Esses valores que eu coloquei tá aqui no gráfico, aqui tá no desenho, você não precisa se preocupar com isso, tá? Tá aí só de ilustração, que aqui tem 100 ohms de resistência e aqui tem uma indutância de 10 mA. Então, o que acontece? Quando eu estou promovendo aqui ó, uma tensão de 5, tá? O que vai acontecer com a corrente? Ela vai crescer exponencialmente, como aquele gráfico que eu mostrei para vocês agora há pouco. Aí, não é uma onda quadrada, né? Então, chega um ponto que ele chega a zero. O que acontece em zero? Decai aquela corrente. Se decai a corrente, né? Se eu não tenho corrente, se eu não tenho passagem de elétrons naquele fio que está enrolado, eu não tenho a indução. Então tá aí, ó. Essa aqui, ó, é uma curva de descarga, tá? Do meu indutor. Então, ou seja, a tensão que era 5, que era a tensão máxima aqui nesse caso, ela decai, ou seja, ela desliga, né? Vai a zero, né? É uma onda quadrada. E o que está acontecendo? Ela vai diminuindo. Da mesma forma, a corrente também diminui. Bom, pessoal, então, o conceito hoje é esse, tá? Só para a gente entender o que é indutor, como é que funciona. Ele tem diversas aplicações, todos os motores elétricos que vocês imaginarem, desde aquele utilizado no liquidificador na casa, na cozinha, até os grandes motores industriais aí, todos eles possuem esse efeito de indutância em cima de um enrolamento bobinado no interior dele. Os transformadores também seguem dessa forma. A questão de geração de energia, né, nos motores também se utiliza dessa forma. Tá? Então, se eu quero transmitir um movimento de elétrons entre dois corpos que estão embobinados, né, que estão enrolados, eu vou criar esse efeito, esse campo magnético em torno deles, que é o efeito de indução. Tá? Então, em caso de dúvida, pessoal, eu vou estar aí à disposição de vocês através do e-mail aí, danilo.silva353. Esqueci de colocar @etec.sp.gov.br, tá? Então corrigindo o e-mail aí, ó, danilo.silva353@etec.sp.gov.br. E no chat da plataforma Teams durante o horário de aula. Pessoal, vou fazer um pedido para vocês. Tem pouco aluno acessando a plataforma. Pessoal, as aulas estão à disposição de vocês. O material está aí. Por favor, avise o restante do grupo para que vejam as aulas. Porque quando nós retornarmos desse período de quarentena, de isolamento social, eu já vou ter concluído toda a parte teórica. Tá? Eu espero já ter passado toda a parte teórica. E ficaremos somente com aulas práticas. Então, todas as práticas que estão envolvidas de capacitores, de indutores e de outras matérias que a gente vai trabalhar mais à frente,
elas vão ser realizadas depois. Então, todo o conteúdo teórico eu não vou voltar, tá? E aí eu vou ter atividades práticas para realizar. Então, vai ser todo dia aula prática. Vocês vão vir para a escola somente para aula prática. Então, por favor, avise no grupo aí para seguir, tirar dúvida, perguntar, manda no e-mail, manda no chat aí, para não deixar nenhuma dúvida, porque depois vai contar a falta também. Isso já está contando falta, tá? Então, só para lembrar, eu vou criar uma atividade na quarta-feira para ser entregue até na sexta, e ela vai contabilizar falta também, tá bom? Valeu, pessoal, um grande abraço aí, fiquem bem e cuidem-se, protejam-se. Valeu, até mais!